Quero começar essa conversa preparando vocês para o seguinte. Quem mandar uma pergunta boa, leva o estojo, hein? Quem fizer uma pergunta meia boca, leva uma vaia. Bom, Vinícius, você está em que ano? Estou no 5º ano de engenharia. 5º ano de engenharia, então há 5 anos você estava muito provavelmente nesse mesmo momento. Quero saber qual foi o fator decisivo para a escolha do curso e da Universidade de São Judas. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde. Então, o curso de engenharia de computação na São Judas, ele é muito tradicional. Ele possui professores muito capacitados, principalmente nessa área, tanto de engenharia elétrica, tanto de programação, ciência da computação em si, que é a união dos dois cursos, entre aspas. E ela possui um ensino muito forte em tanto os dois lados. Isso me fez escolher a São Judas comparado às outras, né? Em si do ensino tradicional dela. Isso foi muito bom. Massa, alguém tem perguntas sobre o tema engenharia para a gente começar essa conversa? A principal diferença entre ciência da computação e engenharia de computação? A engenharia de computação ela tem uma grande diferença com relação à ciência, que é a seguinte: a ciência ela cuida mais da parte de programação, algoritmos, estruturas de dados, mais dessa parte de software. Ela também lida com a parte de hardware, mas não tão profundamente quanto a engenharia. A engenharia ela envolve muito de engenharia elétrica para que você saiba dos dois, para que você trabalhe com, por exemplo, processamento de dados, para microcontroladores, para muitas coisas que envolvem ambos os lados. Você trabalha com sistemas distribuídos, que é em base à ligação dos dois lados. Tanto o seu celular, por exemplo, envolve muito de engenharia de computação, porque ela envolve a programação dela, o software dela, ligado ao hardware dela. Ambos os lados que definem a engenharia de computação. A ciência ela lida muito com um dos lados dela, ciência da computação. Muito legal, hein? Bom, quem tem perguntas sobre o tema, chega mais, pode vir, meu camarada. Então, eu queria saber a diferença entre engenharia mecatrônica e robótica. Robótica é uma parte da engenharia mecatrônica. É uma das áreas de atuação do engenheiro mecatrônico, que também se diz engenharia de controle e automação. Essas duas profissões são praticamente iguais. Depende de onde ela originou. Se a engenharia derivou do curso de mecânica, o pessoal costuma chamar de mecatrônica. Se ela veio do curso de elétrica, o nome que se usa é controle e automação. Mas, basicamente, são cursos muito próximos. A robótica é uma das áreas de atuação desse engenheiro. Massa. Um papo sobre engenharia. Eu quero perguntar o seguinte, professor. Existe um jeito da gente generalizar, de repente, aí o perfil desse estudante de engenharia? É importante que ele goste de algumas coisas ou que ele não goste de algumas coisas? Bom, é importante que ele goste de matemática, física, de tecnologia em geral, seja um cara preocupado com inovação, esteja preparado para estudar muito, se dedicar a aprender uma nova língua, o inglês é básico, e goste de estudar. O engenheiro tem que gostar de estudar. E como esclarecer as áreas da engenharia, assim? Tem como dividi-las, assim como a gente vê nos cursos de engenharia? As áreas? Bom, eu vou falar então em grandes áreas. A gente tem uma grande área que é a área da engenharia elétrica, da qual alguns cursos derivaram. Antigamente a gente falava engenheiro eletricista, com ênfase em eletrônica, ou eletrotécnica, ou controle e automação. Hoje essas áreas são engenharias propriamente. Então a gente tem a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, que é o cara da energia, e o engenheiro de controle e automação. Isso cria uma grande área que ajudou a construir a área da computação. A área da computação nasceu da engenharia elétrica. Tem a área mecânica, então o engenheiro mecânico deu origem também ao engenheiro de produção, e a mais antiga delas, que é a engenharia civil. Depois tem a área de materiais, todas derivadas da engenharia química. Então, da engenharia química veio o engenheiro de petróleo, ou o engenheiro de materiais, que atualmente a gente tem esse ramo da engenharia também. Então, aproveitando a deixa dessa amplitude da área, como dizer agora então sobre as carreiras? Para onde se pode ir um engenheiro? Quais as funções que ele pode exercer?
Olha, o engenheiro trabalha em qualquer ramo da atividade humana. O que é um engenheiro? É um sujeito que, durante o curso, aprendeu a resolver problemas. E problema é o que a gente tem o tempo todo, né? Então, você tem engenheiro trabalhando no mercado financeiro. Isso é uma característica do nosso país. Nós temos, talvez, a rede bancária mais evoluída do planeta. De onde veio isso? Lá nos anos 80, uma dificuldade no mercado de engenharia elétrica fez com que os engenheiros eletricistas fossem parar todos no banco. Então a gente tem o sistema bancário mais evoluído, com mais tecnologia. Por quê? Porque esse profissional foi para lá e solucionou problemas. Então, eu acho que o engenheiro é esse cara. Ele tem que conhecer muita ciência básica, ter ferramenta matemática para resolver problemas. Obviamente, a solução tem que ser economicamente viável. Então, é esse o profissional. Massa, tá rolando aqui no estande da Universidade de São Judas um bate-papo esclarecedor sobre a área de engenharia. Se você tem uma pergunta esperta, pode mandar aqui no nosso púlpito. Quem quer fazê-la? Chega mais, meu camarada. Eu queria saber se a engenharia de automação é mais voltada para a elétrica do que para a mecânica. Esses cursos mecatrônica e controle e automação nasceram de cursos diferentes, né? O mecatrônico nasceu da mecânica e o controle e automação nasceu da elétrica. Normalmente, o curso de engenharia de controle e automação, que é o caso da São Judas, tem origem na elétrica e ele se preocupa muito mais com problemas de controle do que de automação propriamente. Seguindo então com perguntas sobre engenharia. Chega mais, meu camarada, tá com a pergunta na ponta da língua já? Recentemente eu tive umas dúvidas no que se diz respeito a qual ramo da engenharia eu quero escolher. E eu queria saber qual é a mais promissora hoje nas que eu estou em dúvida na ponta, né? Que seria a aeronáutica e a civil. Qual é a mais promissora no mercado? Eu vou tentar te dar uma dica com relação à minha experiência, tá? Eu sou eletrônico, mas eu trabalhei com a área biomédica, tá? Eu trabalhei com a área de... o pessoal que faz prospecção de petróleo, ou seja, que faz sistemas de análises. Então, depende muito, tá, do mercado, do momento, naquela, como eu posso dizer, naquele instante do país. Por exemplo, a engenharia aeronáutica, ela é muito promissora, mas nós temos, tá, apenas uma empresa, tá, de grande porte no Brasil, que é a Embraer. Tá? Engenharia civil, nós temos muitas possibilidades, está uma série de construtoras e o país está sendo erguido, né? Então, existe uma série de possibilidades. A minha dica para você na tua decisão é, vai para onde a tua paixão te leva, tá? Se você quer trabalhar com engenharia aeronáutica, vá para a aeronáutica. Se você quer edificar coisas, tá? A engenharia civil ela é muito ampla. Então, você tem várias áreas para atuar na engenharia civil. A minha dica para você é, aonde tua paixão te leva, vai ser o lugar que você vai se dar muito bem. Quem tem pergunta valendo estojo da universidade, chega mais, meu camarada. Vem pra cá. Se, por exemplo, eu fosse projetar uma casa ou um prédio ecológico sustentável, eu deveria seguir a engenharia civil ou a engenharia ambiental? Na verdade, você vai ter que obedecer uma série de engenharias. Para fazer algo sustentável, ecologicamente correto, você vai ter que pensar em energia elétrica. De onde você vai tirar, tá, energia para tua casa? Aí você tem energia solar, você tem energia eólica, tá vendo? São outras áreas da engenharia. Então você tem que ter um conhecimento amplo, tá, de todas as áreas da engenharia para tomar a tua decisão. Ok? Por exemplo, a tua casa ecologicamente correta, ela precisa ter inteligência. Tá? Essa inteligência vai fazer com que o ar-condicionado está ligado, fora da casa a temperatura baixou, ele desligue. Tá? Quem vai cuidar disso? O pessoal da eletrônica, da automação e da computação. Então você tem várias áreas que você tem que tomar o cuidado, ok? Áreas que conversam, né? Exatamente. Certo. Quem tem pergunta sobre engenharia? Eu faço engenharia de controle e automação industrial e eu queria saber a diferença da engenharia de automação para a engenharia mecatrônica, que até hoje eu não consegui entender muito bem a diferença entre elas. A diferença, basicamente, é o curso que deu origem a essa engenharia que você faz. Normalmente, a engenharia de controle e automação, o grupo que criou esse curso na escola veio da área de elétrica. E o nome mecatrônica, normalmente, é quando o grupo vem da área mecânica.
elas são muito próximas. Muito próximas. Mas normalmente num curso de controle e automação, o grupo de controle é muito forte. Que é, você falou que faz engenharia, né? Então, você deve ter aula lá de sistemas dinâmicos. No curso de controle e automação, isso é mais forte do que automação industrial, por exemplo. Aqui no stand da Universidade de São Judas, conversa sobre engenharia. Próxima pergunta, por favor. Eu ouço dizer que a engenharia de produção é um conjunto de todas as outras áreas da engenharia e que ela é a que tem um maior leque assim, de áreas para você seguir. E eu queria saber se isso é verdade. Engenharia ela é tão ampla, tá? Eu já vi engenheiros civis trabalhando com software de qualidade. Eu já vi engenheiro eletrônico trabalhando com gerenciamento de banco de dados. Eu já vi engenheiro mecânico projetando circuito eletrônico, tá, para satélite. A engenharia ela é muito grande, tá? Então, produção, a mecânica, a eletrônica, a civil, é algo que é do perfil do engenheiro. A base das engenharias é a mesma, tá? Depois o que acontece é você ter as especializações, tá? A produção tem certas qualificações, a mecânica tem outras qualificações, a civil, a eletrônica e aí por diante. Mais perguntas, chega mais, meu irmão. Minha pergunta é, porque eu estou no terceiro ano e queria seguir a área de engenharia da computação. Só que eu vejo muitas pessoas fazendo o tecnólogo para depois fazer a engenharia. Eu queria saber se compensa mais fazer o tecnólogo, porque você vai parar de trabalho mais rápido, ou a engenharia em si. Vou filosofar mais. Eu vejo uma pressa muito grande em vocês. Não tem nenhum de vocês que estão aqui cuja projeção de vida não seja chegar aos 100 e qualquer coisa anos, né? Vocês têm 16, 17 anos, já estão preocupados em resolver a vida agora. Primeiro, vocês estão estudando para o mundo, né? Não tem ninguém de vocês que não vai estudar com muita possibilidade de trabalhar por uma empresa no exterior e não necessariamente estar lá, trabalhar daqui. Então vocês estão estudando para o mundo. A formação é extremamente importante. Você tem que estar preparado. O mundo é cada dia mais competitivo. Então eu não teria pressa. Agora, você pode ter necessidade, falar, não, eu vou fazer um curso rápido, vou melhorar minha condição social e vou buscar uma grande escola de engenharia. Isso é outro caminho. Ninguém é obrigado a fazer um curso de tecnologia para fazer um curso de engenharia. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Não faz parte do engenheiro ser tecnólogo. E não é função do tecnólogo ser engenheiro. Tem uma proximidade? Tem. São cursos da área de exatas, né? Mas para ser uma coisa não precisa ser outra. Tudo bem? Mas eu vou passar a bola. Você estava falando de computação, né? Então tá. Olha, eu vivenciei e vi muitos tecnólogos, tá, reclamando de quanto ganhavam, o que ganhavam menos que um engenheiro. Então, pensa a respeito. Vai fazer a diferença no teu salário. Se você não tiver a questão da urgência, como o professor Júlio disse, pensa a respeito. Ok? Obrigado, Núcio. Finalizando então agora nosso bate-papo, por favor, a última pergunta. O engenheiro civil ele pode construir até um determinado tamanho de pavimentos, metro quadrado, e se ele tem essa determinação, o que ele pode fazer para ultrapassar esse limite que foi imposto para ele? Não tem um limite de construção para o engenheiro civil. Tá? As grandes obras são realizadas por engenheiro civil. Uma barragem, né? Toneladas e toneladas. Não existe um limite de dimensão. É exatamente o engenheiro civil que vai fazer esse projeto. Tá bom? Valeu, galera, pela companhia. Obrigado, parabéns aos nossos convidados. Valeu, gente. Até mais.